Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós começamos uma nova série que nasceu no meu coração, que Deus colocou no meu coração. E essa série se chama Fonte de Águas Vivas. Essa série nós vamos estudar um pouco sobre algumas fontes que são citadas na Bíblia. Falaremos de algumas histórias diferentes e finalizaremos concluindo sobre qual que é o princípio de entender o que é uma fonte de águas vivas de fato e como nós podemos aproveitar dela na nossa vida cristã. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, não se esquece, para aí rapidinho, clica aqui nesse sininho, quando você clicar você vai receber novos avisos toda vez que nós tivermos novas postagens. E não se esquece de curtir, compartilhar, comenta alguma coisa que você acha relevante. Se você já assistiu algum vídeo aqui nosso, comenta nesse vídeo, comenta, dá o teu testemunho, me conta, eu quero entender como que o nosso trabalho, como que o nosso canal tem de fato impactado a tua vida. Amém? Agora vamos à palavra, se você puder, abra comigo a sua Bíblia em Gênesis capítulo 24, versículo 1. Em Gênesis, na verdade, versículo 2, perdão. Em Gênesis 24, 2, a Bíblia nos diz o seguinte: Disse Abraão ao seu servo, o mais antigo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a tua mão debaixo da minha coxa. Calma que vocês vão entender. Põe a minha mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás para meu filho mulher dentre as filhas dos cananeus, no meio das quais habito. Então, antes, vamos fazer uma pausa aqui para a gente entender um pouquinho desse contexto, por que Abraão pede isso para um dos seus principais e para o seu servo mais velho. Na prática aqui, Abraão já está muito velho, nessa passagem Abraão já está com uma idade avançada, ele já teve Isaac já está grande, inclusive está prestes a se casar, e ele começa a se preocupar, mas Isaac ainda não casou, daqui a pouco eu vou morrer, e Isaac pode acabar se casando com alguma mulher que é daqui, desse povo, porque ele tinha saído da terra da terra dele, lembra? Da famosa passagem, pega as tuas coisas, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então ele saiu da terra dele, ele saiu da casa dele, e nesse momento ele estava meio que longe de casa, e ele começou a se preocupar, com quem que o meu filho vai se casar? Afinal, ele já tem idade para se casar, mas ele ainda não está casado. E aí quando ele se preocupa com isso, ele pede para o servo mais velho e o principal servo dele, para ele fazer uma promessa. E esse hábito de colocar a mão debaixo da coxa, na verdade era uma tradição do povo daquela época, que era uma forma de juramento. Então toda vez que você fazia uma promessa debaixo da coxa, na verdade era uma promessa de vida ou morte. Então se você prometesse daquele jeito, você tinha que cumprir. E o servo decide seguir essa promessa e ele pede para o servo, então, Abraão pede para o servo, me faz uma promessa, eu quero que você saia daqui, volta lá para nossa terra e lá tenta achar uma mulher para casar com meu filho, porque ele tem que casar e eu não quero que ele se case com nenhuma mulher daqui, de outro povo, com outras culturas, com outras tradições. Então o servo dele, meio que sem entender, ele começa a questionar, né? Agora eu já estou continuando aqui um pouco na história, se você quiser leia depois o capítulo todo, eu vou cortar algumas partes para que você entenda melhor. Então, aí depois ele começa a questionar e ele pergunta para Abraão, mas e se eu for lá até achar uma mulher que eu acho que faz sentido casar com Isaac, mas e se ela não quiser vir? Afinal, ela também vai estar longe de casa. Então pensa comigo, se eu sair daqui e for tipo em outro estado ou outro país para buscar uma mulher para casar pro teu filho, e se ela não quiser vir para o nosso país ou para o nosso estado? E se ela não quiser vir para casar? E aí Abraão diz, não, fica tranquilo, você tá me fazendo um juramento, e se você achar essa mulher e ela não quiser vir, tudo bem, você está livre do juramento, mas pode confiar, o anjo do Senhor vai contigo e ele vai te dar vitória e você vai voltar com a esposa do meu filho. Eu creio nisso. E Abraão, nesse momento, todo mundo sabe que Abraão é considerado o pai da fé na Bíblia, e nesse momento ele decide crer nisso, ele coloca isso nas mãos do servo dele, pede para o servo dele simplesmente ir. Ele simplesmente fala, cara, vai e acredita. Tudo que eu já passei na minha vida com Deus, eu tenho certeza que ele vai me honrar nisso, então vai e acredita que isso vai acontecer. E aí, agora vamos voltar à passagem, e já vocês vão entender o porquê que essa passagem, porquê que essa história está sendo a primeira história, o primeiro vídeo do tema Fonte de Águas Vivas. Vocês vão entender já. Vamos lá, vamos agora para o versículo 10, ainda do capítulo 24. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens do seu senhor, partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, a hora em que as mulheres saíam a tirar água. Ou seja, ele chegou na cidade, só que ele ficou na porta da cidade. E ficou ali na porta da cidade e pediu para os camelos sentarem, e ele ficou ali esperando dar o horário que as mulheres costumavam sair para pegar água num poço que tinha na entrada da cidade.
E logo depois disso, então ele disse, ó Senhor, aqui ele começa a orar, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dá-me hoje, peço-te, bom êxito e usa de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou de pé, junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Faze, pois, que a moça a quem eu disser, abaixa o teu cântaro, peço-te para que eu beba. E ela responder, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Seja aquela que designaste para o teu servo Isaque. Nisso, verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Então aqui, ele faz uma oração para Deus. Só que além dessa oração, ele deixa claro um sinal. A gente já falou muito sobre isso aqui em outros vídeos. E aqui é mais uma vez que um servo, um homem de Deus, decide pedir um sinal em oração com Deus. E ele pede um sinal, ele fala, e agora, eu não sei o que fazer, eu tô aqui, eu tô na entrada da cidade, os camelos estão aqui deitados, eles estão parados, e eu preciso encontrar uma mulher para casar com o Isaac. E ele, na oração, ele fala, Senhor, é o seguinte, eu tô aqui, e eu tô te pedindo, seja bondoso com o teu servo Abraão, seja bondoso, arruma uma mulher para Isaac, para ele casar. Só que eu não sei como identificar quem é essa mulher. Então, todas as mulheres que aparecerem, eu vou pedir água, eu vou falar que eu tô com sede, eu tô do lado de uma fonte, então quando elas vierem com o cântaro, elas vão pegar a água e eu vou pedir essa água. E quando eu pedir essa água, o primeiro sinal que eu quero entender se de fato essa é uma mulher para casar com Isaac, é que ela vai me dar água. Então eu vou pedir e ela vai me dar. Só que além dela me dar, ela também, sem eu pedir, vai oferecer para os meus camelos. Lembrando que tinham 10 camelos aqui. E eu não sei se você conhece, você já viu um camelo fisicamente na vida, mas o camelo bebe muita água, né? À toa que ele é um dos principais animais do deserto. E o camelo, inclusive, ele bebe muito mais do que 10 vezes do que um humano normal. Então imagina, eram 10 camelos que bebem muito mais do que 10 vezes do que um humano normal. Então não era apenas ela oferecer água para aquele homem, para aquele servo de Abraão. Era oferecer água para aquele homem e oferecer água para todos os camelos dele. Então é como se você estivesse na rua e você está saindo do mercado e de repente uma pessoa te para e fala assim, me dá uma comida? Eu tenho certeza que você talvez já tenha vivenciado isso na tua vida. E quando essa pessoa te para, você às vezes até dá, você para e fala, não, tá bom, eu te dou. Só que agora imagina que essa pessoa não está sozinha. Ela está ali na saída do mercado com 10 filhos. Aí você para e ela fala, me dá comida para eu alimentar os meus 10 filhos. Você vê os 10 filhos do lado. E aí quando você vê os 10 filhos, você fala, caramba, meu Deus, mas é muita comida, né? Mas se Deus tocar o teu coração nesse momento, talvez você dê. E você, tá bom, vou te ajudar, e você dá. Agora imagina que além de ser uma mulher com 10 crianças, que agora é uma mulher com 10 crianças, só que daquelas cheinhas, daquelas que comem muito. Isso já te faria repensar, porque você vai olhar para as crianças e falar, cara, essa criançada deve comer bastante, né? Aí, além disso, imagina agora se não for 10 crianças, imagina agora se for 10 adultos. Se for 10 adultos é pior ainda, porque você sabe que é muita comida para você alimentar aquelas pessoas, por mais que seja apenas uma refeição. E agora imagina que além de ser 10 crianças, são 10 animais que comem 10 vezes como um humano. Então imagina que você de repente está ali e uma pessoa te pede aquilo. Então isso me faz entender algo muito importante. O primeiro ponto é a oração que esse homem faz, que esse servo faz. Esse servo ele decide pedir para Deus, porque ele sabia que era uma missão muito difícil dele concluir com a força do próprio braço. Então mesmo nesse momento que na Bíblia ainda era muito no início, a gente ainda está em Gênesis, só Abraão aqui, que era considerado ainda o pai da fé, eles não tinham muitas referências como a gente tem hoje. Hoje a gente pode ler a Bíblia, a gente tem acesso a diversos heróis da fé, a diversas histórias. Então a gente pode não apenas se inspirar, mas a gente pode pedir a Deus, assim como essas pessoas, esses heróis da fé pediram. Mas aqui, esse homem, ele estava pedindo de um jeito que ele achou que era o certo. Talvez que Abraão tinha ensinado, mas ele não tinha muitas experiências, ele não conhecia muitas histórias ainda com Deus. E mesmo assim, ele decide pedir um sinal para Deus. Então aqui eu aprendo algo muito importante. Primeiro, que esse servo, ele entende que ele não consegue concluir essa missão com a força do próprio braço. E quantas vezes isso já aconteceu na tua vida? Você foi designado para uma missão, às vezes no teu trabalho, às vezes na tua família, às vezes na tua vida social, às vezes em alguma outra área da tua vida, às vezes no teu ministério. Só que quando você foi designado dessa área, você achou que era fraco, você achou que você não conseguia. Ou o contrário, você achou que era forte demais e que seria fácil demais. E por conta disso, ou por achar que é fraco demais, ou por achar que você é forte demais para aquela missão, você não entregou nas mãos de Deus, você não orou por aquilo. Quando você não ora por aquilo, o pior problema que pode acontecer é dar certo.
Porque se você não ora e dá certo, você vai realmente acreditar que foi a sua força que fez aquilo dar certo. Só que, na verdade, você apenas deu certo de um jeito e aquilo pode ser pior ainda no futuro. Então, quando esse homem ora, ele entende que se ele não colocasse nas mãos de Deus, dificilmente ele teria êxito, e mesmo que tivesse. Lá na frente seria pior, porque de repente ele arrumasse uma mulher, de repente ele até arrumaria uma mulher para casar com Isaac, mas não seria a mulher ideal. Imagina o problema que ele ia causar na vida de Abraão e de Isaac. Mas, além disso, ele, além de entregar aquilo na mão do Senhor e entender que ele não conseguiria resolver com a força do próprio braço, ele também me ensina algo muito importante. Ele pede um sinal claro. Da mesma forma que Gideão fez, da mesma forma que outros homens da Bíblia fizeram, e eu faço hoje, por exemplo, o tempo todo, ele pediu um sinal claro. Esse é um dos maiores princípios, principalmente de quem está começando uma vida com Deus. Se você ainda não tem discernimento para perguntar uma coisa e ter uma resposta clara de Deus, peça um sinal, seja específico, seja objetivo para que você entenda exatamente o que Deus está te falando. Então peça, eu já cansei de ter situações com Deus que eu falei, Deus, você tem que me responder até 18 horas assim, assim, assado. Se não for assim, eu não vou entender que é o Senhor. Então eu tenho limitações no meu entendimento, então eu te peço que o Senhor me responda desse jeito. Pode ser, Deus. E eu oro aquilo e deixo acontecer. E todas as vezes que eu orei, Deus me respondeu através de sinais. Então, sinais é uma das principais formas de você falar com Deus e ouvir Deus. E principalmente para quem ainda não tem discernimento para escutar tanto Deus. Então, use os sinais. E esse homem decide usar isso. Ele, além de entregar tudo na mão de Deus, ele também pede um sinal claro. Só quando ele pede um sinal claro, vamos ver o que acontece logo em seguida. Vamos agora no versículo 19. Acabando, vamos lá, peraí, vamos continuar aqui para vocês verem, ó. No versículo 15 ainda. Antes que acabasse de orar, saía Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, com o seu cântaro sobre o ombro. Pausa. Ele estava orando, pedindo um sinal. Antes dele acabar de orar, a Rebeca já apareceu. Isso me explica algo muito importante, que todas as orações que você faz, que é do fundo do teu coração, que você entende como esse homem entendeu, que na força do próprio braço ele não resolveria, e que somente Deus poderia dar êxito para essa missão. Quando você ora do fundo do teu coração, o teu Pai no secreto te dá a resposta antes mesmo de você acabar de orar. Ele conhece o teu coração. Quando você dobra os teus joelhos, ou quando você coloca o teu coração na mão dele, e você começa a se quebrantar, você começa a orar, o início da tua oração, Deus já sabe o final. E antes mesmo de você acabar de orar, ele já vai entrar com providência, ele já vai entrar com resposta, ele já vai entrar com o que você precisa. Não o que você pede necessariamente, mas o que você realmente precisa. Esse homem precisava de uma solução divina. E antes dele acabar de orar, a Bíblia diz, Rebeca apareceu. E logo depois que Rebeca apareceu, a resposta da oração dele foi a Rebeca antes mesmo dele acabar de orar. Só que vejamos a sequência da história. A moça era muito formosa à vista, virgem, a quem nenhum homem havia conhecido. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, deixa-me beber um pouco da água do teu cântaro. Respondeu ela, bebe, meu senhor. Então prontamente abaixou o seu cântaro para a mão e lhe deu de beber. Acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os seus camelos, até que todos bebam. E, apressando-se, despejou o seu cântaro no bebedouro e correu outra vez ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Então aqui Rebeca responde o sinal que esse homem tinha acabado de pedir a Deus. Ou melhor, que ele ainda nem tinha acabado, ele estava pedindo aquilo a Deus e a Rebeca aparece para responder aquela oração dele. E a Rebeca é a resposta. E aqui eu aprendo algo muito importante. Antes a gente estava entendendo essa história primeiro do ponto de vista de Abraão, que queria que o filho casasse e ele pediu para que o servo fizesse uma promessa com ele. Então, um juramento. Um juramento, muitas vezes, para quem realmente tem palavra, para quem realmente acredita no que jura, acredita nas promessas que faz, tanto com homens quanto com Deus, uma aliança, ela tem muito mais valor do que muitas vezes negócios falhos que a gente vê por aí. Esse é o primeiro entendimento que eu tenho, que promessas, seja com Deus, às vezes até mesmo com homens, tem muito valor. A palavra do homem tem muito valor. A segunda coisa que eu aprendo nessa história é que não adianta fazer as coisas com a força do nosso braço. Nós precisamos entregar tudo nas mãos de Deus, como esse homem entregou. A terceira coisa é que se eu não souber como Deus vai falar comigo ou como eu vou entender aquela situação, eu preciso de um sinal claro, como esse homem pede. A quarta coisa é que antes desse homem acabar de orar,
a resposta dele já havia chegado. Agora, a quinta coisa, nós precisamos olhar do ponto de vista não mais de Abraão ou até mesmo desse servo, mas sim do ponto de vista de Rebeca. Imagina, ela é apenas uma mulher que está indo buscar água numa fonte para levar para a família. Só que ela não faz a menor ideia de que naquele dia já existia algo de Deus preparado para ela. E esse algo de Deus era muito maior do que ela poderia imaginar. Afinal, a Bíblia diz, nós lemos isso, vamos ler de novo. A Bíblia diz no versículo 10, tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor e levando consigo de todos os bens do seu senhor, partiu rumo à Mesopotâmia. Ou seja, esse homem estava cheio de riquezas. Ele estava cheio de riquezas para oferecer para aquela mulher que fosse virar a esposa de Isaac. Só que ela não sabia disso, ela simplesmente estava indo buscar água na fonte. E quando ela vai buscar água na fonte, ela não fazia a menor ideia de que ela poderia ser a resposta da oração de alguém. Amados, amadas, entendam, às vezes o que você está orando para Deus, Deus na verdade está fazendo uma situação desenrolar para que você seja a resposta da oração de alguém. Quando foi a última vez que você teve certeza de que você foi a resposta da oração de alguém? Às vezes com uma palavra, às vezes com um direcionamento, às vezes com um recurso financeiro, às vezes com simplesmente um ombro amigo. Você pode ser a resposta de diversos problemas, de diversas orações que a tua família passa, que os teus amigos passam, que as pessoas no teu trabalho passam, porque onde você estiver, aonde Deus te plantar, você vai ser resposta em nome de Jesus. E a partir desse entendimento, nós conseguimos entender que se eu posso ser resposta, isso quer dizer que qualquer coisa que eu oro, que eu estou precisando, que eu estou pedindo para Deus, Deus pode me colocar amanhã numa situação, numa reunião, num local, às vezes num ônibus, às vezes num Uber, às vezes no carro, às vezes em qualquer outro lugar. E naquele lugar eu posso ser resposta. Naquele lugar eu posso ser a resposta da vida de alguém. Eu publiquei, inclusive, aqui no nosso canal, uma situação, um testemunho que eu vivi, algo poderoso da parte de Deus, que eu estava orando para que Deus me desse uma experiência sobrenatural com Ele, algo que eu queria que Ele me confirmasse. E naquele mesmo dia, Ele fez meu carro parar, meu carro enguiçou no meio da estrada, eu voltando para casa, a 2 horas ainda de casa, e no meio daquilo apareceu um homem, um taxista para me levar para casa, e Deus queria que eu fosse resposta na vida dele. Ao entender a história de vida dele, quando ele começou a se abrir, eu entendi que eu tinha que ser resposta naquele momento com uma palavra e com um recurso financeiro, mas eu entendi que não é apenas uma questão de eu ser resposta. Aquele homem também foi resposta para a minha vida, o Aldo, que vocês viram a história aí, eu publiquei o vídeo desse testemunho. Mas o mais importante é entender que a partir do momento que você ora e que você está nos caminhos de Deus, Deus vai te colocar em situações estratégicas onde você será a resposta das outras pessoas, e quando você for a resposta, a conclusão, a consequência disso depois disso, Rebeca, ela foi a resposta da oração desse servo, só que depois disso, ela se tornou a esposa de Isaac, um dos homens mais ricos dessa época, e por conta disso, ela foi super bem sucedida na vida dela daqui para frente. Inclusive, se tornou, ela e Isaac juntos, um dos precursores de toda a história da Bíblia que a gente conhece. Veio Abraão, depois veio Isaac, a partir dele veio Jacó, depois veio José, e por aí vem a história que a gente conhece no Antigo Testamento e depois no Novo a partir de Jesus. O mais importante essa mulher, ela não fazia a menor ideia, só que ela foi a resposta da oração de alguém, e por ter sido a resposta da oração de alguém, ela se tornou uma das mulheres mais ricas desse momento. E aqui eu não estou falando apenas sobre riqueza financeira, sobre apenas prosperidade física, mas também sobre espiritual. Entenda, a partir do momento que você entende qual é a fonte, onde é a fonte, Deus te coloca em situações estratégicas. Deus colocou essa mulher nessa fonte para dar água para um homem. E depois ela teve o livre-arbítrio. Ela que decidiu. O homem não pediu água para os camelos. Ela ofereceu água para 10 camelos que bebem mais do que 10 vezes que uma pessoa. Ou seja, ela serviu aquele homem sem nem mesmo conhecê-lo. E por isso, ela se tornou a resposta de uma oração. E logo em seguida, ela se tornou a esposa de um dos homens mais ricos dessa época. Então, se você entendeu essa passagem, se você entendeu essa história como um todo, você sabe, você pode ser a resposta na vida de alguém. Eu te desafio a não apenas pedir petições a Deus, mas também peça para Deus, aonde eu posso ser resposta? Eu posso ser resposta na vida de quem? O que eu posso fazer para ser resposta na vida de alguém ainda nessa semana, ainda hoje, ainda até amanhã no máximo? Deus, eu quero ser resposta. Me torna a resposta na vida de alguém. Vamos parar de pedir coisas apenas. Deus não quer que nós busquemos apenas a bênção que Ele pode dar, e Ele pode dar, e está tudo bem. Nós queremos também essa bênção, mas Deus não quer que nós busquemos apenas a bênção. Deus quer que nós busquemos o abençoador. Ele é o abençoador. Quando você entende que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é o mais importante, todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Em nome de Jesus.
Para a gente concluir, feche seus olhos onde você estiver, vamos fazer a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por essa palavra, obrigado, Pai, pela história da Rebeca, pela história, Pai, de Abraão, de Isaac, desse servo, Pai, que orou a Ti, Pai, que hoje pode ser exemplo nas nossas vidas, Pai. Esse homem não sabia como que ele poderia nos inspirar hoje, quase 3, 4 mil anos depois, Pai. Mas mesmo assim, ele se tornou um homem onde nós podemos entender a história dele e além disso, fluir nesse caminho. Pai, nos dá entendimento a partir desse vídeo, Pai, de como buscar a fonte de águas vivas. A fonte, Pai, é a única fonte que pode nos alimentar, que pode realmente nos tornar resposta na vida de pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, nós entregamos tudo que temos a Ti. Amém. Amém, amados? Espero que você tenha gostado. Não esquece de compartilhar com alguém, de curtir, comenta alguma coisa aí e até semana que vem.